Na verdade, a nova sugestão da PL, posso estar falando uma imensa bobagem, vai punir basicamente o pobre e o preto. Sempre. Como já Porque acontece. Isso. A mulher de classe média branca sabe onde resolver seu problema tranquilamente, tem um bom advogado, uma Não, uma boa excelente clínica. base, que não vai ser descoberta nunca, vai descansar em casa e felicidades, entendeu? Não, mas isso já acontece no Brasil. Isso Isso. com Isso a não tá PL, sendo sem a questionado, PL, isso isso já é dane-se. uma realidade no Brasil. Por isso que eu tô falando, se quisessem resolver o problema, estavam resolvendo na base. Na educação, no ensino, no cuidado, no ordenamento da coisa. Mas não tem interesse. Você fica fingindo que você tá resolvendo aqui na ponta, quando você não tá resolvendo nada. Porque isso já é uma realidade, com ou sem PL novo, tá? O Mas Charcones sigamos. comenta aqui, e se a menina em questão for filha de deputado? Aí não tá dentro do Código Penal, né, Charcones? Não, aí vai pra Miami. É. Como Aí disse não tá meu nem no pai Brasil. ontem, se eu tivesse lá, eu ia falar assim, com licença, presidente, se a sua filha for estuprada, o que o senhor faz? Eu falei, ele ia falar, não é o caso. É o caso, sim. Gente, Não é. gente. Não interessa, gente. Sério? Não interessa. Mas vamos então falar das exceções? Vamos falar das exceções. Elas estão também no artigo 128 que o Gabriel estava falando aqui. O primeiro caso em que o aborto não é crime é quando a gestante corre risco de morte. Uhum. Então, não necessariamente um crime de estupro, mas É isso. se corre risco de morte para a gestante, ela já tem a prioridade ali de vida. Exato. O segundo é chamado de aborto humanitário, que é quando a gravidez é justamente em decorrência de um estupro. Exatamente. Que você também não pune Sim. a Uhum. pessoa que está fazendo o aborto. Mike Santos fala assim, mas por que em casos já ressaltados na lei, a pessoa esperaria 5 meses para abortar? Ô Mike, é assim, ó, não é que ninguém espera, muitas vezes a pessoa só descobre, e isso vale para crianças, para adolescentes e até mesmo para adultos. Muitas mulheres só descobrem a gravidez quando elas já estão num processo de gestação mais avançado. E tem não também, só. nos casos de vítima de violência, principalmente menores de idade, né? Elas Exatamente. escondem os sintomas daquele estupro. Exatamente. E não só Então, demora isso. para descobrir às vezes, mas tem um périplo entre os médicos ignorantes que Também. se negam a fazer E o aí aborto. perde o tempo. E aí limite. fica contando tempo, entra Com na justiça, certeza. a justiça demora. E aí sempre tem um juiz idiota que fala, não, vem aqui, ouve o coração do bebê. Isso. Sabe? Tá, aí vamos lá. E tem uma terceira, né, Cecília? Porque esses dois casos de exceção que a Manu citou Sim. são casos previstos em lei. E aí Isso. tem o terceiro caso, Exatamente, que é a decisão do Supremo. de 2012. Decisão do Supremo. Não do é lei. Congresso, não é lei, é uma decisão do Supremo. O que provoca sempre muita rusga na Praça dos Três Poderes, né? Então a gente já tem a rusga executivo, legislativo. E também tem a rusga legislativo judiciário. Porque quem decide lei sou eu, não é você, aquela coisa toda. Bom, e o que diz a decisão do Supremo? Que praticar aborto de feto anencéfalo não pode sequer ser chamado de aborto. O que é anencéfalo? Quando o feto ele se forma, mas o cérebro não se forma. O cérebro não se forma. Ou ele está ali, é o que eles chamam de inexistente, mas existe, mas não formado. Pois bem, para os ministros daquela época, em 2012, considerando que não há hipótese de vida sem cérebro, para o feto fora do útero, não se trata de um aborto. Isso. Né? O bebê natimorto, praticamente. E trata justamente daquela questão que a gente estava falando da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, você forçar uma mãe, uma mulher, né, a gerar uma criança que ela sabe que sairá do seu útero e instantaneamente falecerá, é de uma desumanidade sem tamanho. Sem tamanho, Isso. né? Então aí o que aconteceu? A Manu tinha perguntado, chegamos aqui na hora das reações. A Manu falou, né? Como é que a gente não botou fogo nesse país? A gente não botou fogo nesse país, mas teve alguma movimentação, sobretudo nas redes sociais e na imprensa, onde o discurso ficou muito inflamado contra o PL. Ficou mesmo. Muito. Então, parlamentares governistas começaram a se articular e os jornais, principalmente os televisivos, passaram a pressionar muito o Congresso sobre essa pauta. Isso. E aí, no fim do dia de ontem, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco colocaram panos quentes nessa celeuma. O presidente da Câmara disse, numa entrevista, que em busca de um texto mais equilibrado, ou seja, pega a sutileza, já não vai ser esse texto. O PL apresentado não é o que será aprovado, se aprovado for, tá? Então, o texto será mais equilibrado
E será mais equilibrado porque Lira pretende dar a relatoria desse projeto a uma mulher, a uma deputada, de um partido de centro. Mas não falou quem. Não deu o nome dela ainda. E a gente sabe que centro no Brasil é uma coisa bem complexa. É um conceito amplo. Amplíssimo, amplíssimo. Além disso, o Lira também falou que o projeto não deve avançar em casos já previstos na lei, que como são as exceções que a gente acabou de falar. Então, assim, só que isso não está no projeto atual. Né? O projeto atual ignora essas exceções, ele elimina essas exceções do Código Penal, certo? Já o presidente do Senado e do Congresso, o Rodrigo Pacheco, ele foi mais incisivo no seu pronunciamento. Vamos ouvir o que ele disse. O que eu devo dizer, sem entrar no mérito aqui de ser contra ou a favor aborto, nós temos um regime jurídico no Brasil em que o aborto é proibido, salvo exceções, que são as exceções de risco de vida para a mãe, de anencefalia ou gravidez derivada de estupro, que é uma violência atroz e muito grave, não é? Então, essas hipóteses são hipóteses que fazem com que o crime não seja crime, não é? Que isso seja possível, então, se realizar o aborto. Mas, na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida, está lá no Código Penal, e ele é naturalmente diferente do homicídio, né? Então, há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes, do feto e de alguém que nasce com vida. Então, toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. Eu devo dizer que uma matéria dessa natureza jamais, por exemplo, iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias e é muito importante ouvir, inclusive, as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres brasileiras, para saber qual é a posição delas em relação a isso. Mas uma posição, eu prometo dá-la, né, eu gostaria de dar depois que eu lesse realmente o projeto na sua inteireza. Mas a separação e a natureza absolutamente distinta entre homicídio e aborto, isso eu já posso afirmar, porque é assim a legislação penal e assim deve permanecer. É o Juscelino dos nossos tempos, né? O mineiro ele foi calmo. muito claro. Mas eu quero chamar a atenção para algumas questões que são muito importantes nesse posicionamento do Pacheco e do Lira, mais até o do Pacheco. O Pacheco, ele está fazendo o papel de good cop, né, o policial bonzinho, e o Lira o bad cop, o policial malvado, que é uma estratégia já batida de duas pessoas conseguirem o que elas querem em comum, mas dando a entender que elas querem coisas diferentes. Isso. Quando o Pacheco diz que aqui no Senado, a Casa Revisora, o projeto jamais iria direto ao plenário, ele está dando uma cutucadinha no Lira em relação ao negócio da urgência. Acontece que, se você prestou atenção no que a Cecília estava te contando mais cedo, a gente sabe que o Lira só movimentou as coisas dessa maneira por conta da frustração do Rodrigo Pacheco com a história do PIS/COFINS. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? O Lira e o Pacheco estão juntos nessa proposta, nesse movimento todo. Só que agora o Pacheco está acalmando a sociedade. Como quem diz assim, gente, como é que vocês não perceberam que é tudo uma manobra? Deixa ele a gente, tá rindo! Deixa a gente tocar ele o barco. Ele tá com um sorriso de Mona Lisa ali. Quase meteu eleitores, calma. Ô, gente, presta atenção. Segura. Por favor, presta atenção no que a gente está dizendo aqui para vocês. A imprensa trouxe a questão das crianças que têm bebês. A imprensa, os parlamentares mais exaltados, que representam determinados grupos, falaram que ficou conhecido como a lei do estupro, da permissão do estupro, sei lá, alguma coisa do tipo. As pessoas falaram sobre as questões, aí trouxeram debate de pessoa contra e a favor aborto.
Não está sendo debatido nada disto nessa casa, E nem meus será tão amores, e nem cedo. será. Isso é só uma cutucada política. É inacreditável que as pessoas estejam inflamando este debate. Mas Porque as pessoas estão inflamando o debate quando ele não é para ser inflamado. A questão do aborto é para ser discutida de forma séria. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, como disse quem mesmo? Guimarães, né? Teve José Guimarães. Mas não é problema do governo. Não, porque É saúde pública não é é do questão Congresso. é o problema do Congresso. Isso. Então, assim, isso tem que ser debatido de forma séria. Vocês acham que urgência, projeto pela metade, aí as pessoas falando, o Lira sentiu a pressão. Não, o Lira tá só dizendo assim, gente, fica tranquilo. Não vai ser assim. Gente, não é assim. Não caiam nessa esparrela. Isso é só o Lira dando cutucada no governo. Isso é só Pacheco dando cutucada no governo. E querendo constranger o governo, justamente porque esse assunto é um assunto tabu, é um assunto incômodo pro Lula. Porque a base progressista dele é favorável à liberação quase irrestrita do aborto. Coisa sobre a qual, inclusive, eu sou contra. Eu acho que o aborto deve ser crime, tirando, né? Obviamente, você não pode liberar o aborto. Na minha opinião, não dá pra liberar o aborto. Engravidou, pode abortar até os 9 meses. Mas você precisa respeitar a dignidade da mãe, a dignidade da mulher. Mas isso que a Cecília tá falando, que o discurso está sendo inflamado nas mídias tradicionais, eu acho importante porque não só essa pauta de costumes não está sendo tão debatida no governo Lula por uma opção deles, mas que a própria sociedade enxergue justamente essa questão política. Isso. Só Mas que é a questão, Senado, a questão política não tá está no sendo foco. debatida na mídia Esse é o Por isso tradicional. que a galera que está assistindo Rivo News está sendo informada de uma A mídia maneira tradicional está diferente. voltando a uns debates que já estão resolvidos na lei. Já estão definidos na lei. Porque esse projeto de lei quer equiparar aborto com homicídio. É absurdo. É um absurdo. Não vai seguir assim. Não vai. Não vai. Não corre o menor risco. É uma pura provocação. Não vai. Não vai por decisão do Congresso. Não vai porque a sociedade não vai deixar. Não vai. E assim, passados todos os controles, na hipótese mais absurda Bate de no que Supremo. tudo passe, o Randolfo Rodrigues aciona o Supremo e acaba com a lei. Então, olha, né? com Porque ela tem todo o cheiro, da maneira como ela está proposta, de inconstitucional. Por isso, inclusive, que não passa pela CCJ da Câmara, que é para não ser barrada, que é para constranger o governo. Por isso que a única preocupação dos Sóstenes é justamente ver se o veto. Lula vai canetar ou não. Mas é não vai possível nem que nem chegar. chegue ao Lula, Não vai entendeu? chegar. É É só isso. pra cutucar, O Sóstenes só deu a sinalização política para o Lula de você sabe que a gente está fazendo para te provocar, né? Não precisa nem dar. Gente, o debate do aborto é importantíssimo. Muito. Falar sobre esse assunto no Brasil, eu estou aqui com os dados que são os dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do SUS de 2023. 1 a cada 7 bebês brasileiros é filho de mãe adolescente. Por dia, 1.043 adolescentes se tornam mãe no Brasil. Por hora, são 44 bebês que nascem de mães adolescentes, sendo que das 44, 2 têm entre 10 e 14 anos. Eu tô falando só de adolescente. Mas vocês acham que o aborto é só uma questão de adolescência e de criança? Não. E Não. nem só de estupro. E é isso que E também não falta. só de estupro. Né? A gente sabe que aborto não é caso só de estupro. Eu tenho amigas que já fizeram aborto de relações que elas não queriam levar a gravidez adiante com 20 e poucos anos. Ocorre. Isso acontece no Brasil. Então, você restringir o debate apenas ao estupro, apenas à criança, também está errado. A gente está falando de uma coisa muito maior e que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com ideal, tem a ver com uma educação sexual, com uma noção de responsabilidade que deve vir da base. A provocação que está acontecendo neste momento no Congresso Nacional é apenas disputa de poder político.